Olá, povão, estamos de volta em mais um LunaCast, esse podcast aqui super especial, que é derivado, é um spin-off do canal da Lunaaba. E nós hoje vamos conversar com o Guilherme Bastos, que é um super especialista na área de tecnologia e autismo. O Guilherme é um amigo de muito tempo, muitos anos já, nós já colaboramos em pesquisa, e ele é professor da Unifei, ele já vai se apresentar. Mas a gente vai fazer uma discussão sobre como a tecnologia pode contribuir de várias formas, né? Intervenção, diagnóstico, enfim, outras possibilidades que ele é quem mais sabe aqui, para a gente pensar e a gente apoiar pessoas, pensar o autismo e apoiar pessoas autistas, incluindo a pesquisa científica. Muito obrigado, Guilherme, pela disponibilidade de vir aqui. Você mora em Itajubá, né? Mas, isso, Piranguinhos, ali do lado. Piranguinho, né? Trabalha em Itajubá. Já estive lá em Piranguinhos, é uma cidade super acolhedora. E eu vou pedir primeiro para você se apresentar, por favor. Tá bom. Obrigado, Luciano, né, primeiramente pelo convite, né? Um grande prazer estar aqui com você. Hoje, né, a gente está gravando hoje no dia 2 de abril, né, no dia de conscientização do autismo, né? Muito legal. Hoje também, né, eu sou host lá do canal Autismo Inovação e tá fazendo 2 anos também hoje o canal. Olha aí! Super legal. Então, assim, foi uma data muito especial. E tá aqui com você, né? A gente é amigo de bastante tempo aí, né? Nessa caminhada do autismo. Já colaboramos muito, né, na questão da questão de orientação de mestrado, doutorados, na parte de tecnologia e autismo, alguns artigos científicos. Então é muito bom estar aqui com você, né? Então sou Guilherme Bastos, né, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e tenho uma filha autista, a Alvina, nível 3 de suporte. Tenho um menino também, o Arthur, nível 1 de suporte, 6 anos de idade. E eu também aqui teve diagnóstico também de autismo aos 39, eu tenho 47 anos hoje, aos 39 anos de idade, nível 1 de suporte. E desde então, Luciano, né, você sabe isso, você acompanhou, né, desde o começo, eu comecei a estudar muito sobre o autismo, né? Então eu teve o diagnóstico da minha filha, foi um diagnóstico precoce, com 1 ano e 7 meses. E desde então eu comecei a estudar bastante. E decidi também, né, migrar toda a minha área que eu já trabalhava, a parte de robótica, inteligência artificial, automação, também para o autismo. Né? Então hoje eu trabalho, obviamente, com questões, né, da engenharia elétrica, né, de computação, mas também comecei a trabalhar no autismo. Aí eu comecei a estudar bastante, né? Fiz uma pós-graduação, a primeira pós que eu fiz foi em educação e autismo. Depois eu fiz a ABA, análise de comportamento, né? Com você da primeira turma, né, de ABA. Que agora você é professor. Eu sou professor, né? Fiz depois uma pós em neuropsicopedagogia. E ano passado eu terminei uma segunda graduação em psicopedagogia. Né? Então, assim, eu entendi que eu precisava estudar muito, me aprofundar no assunto de autismo, que não é simples, é extremamente complexo. Como a questão tecnológica é extremamente complexa, para conectar. Então, se eu queria desenvolver tecnologia para autismo, eu precisava entender de autismo a fundo. Né? Então, assim, eu vejo que no próprio autismo a gente precisa evoluir muito. Né? A gente precisa sair da caixa, a gente precisa evoluir, porque o que a gente tem hoje, o jeito que se apresenta, muitas coisas que se colocam, não pode isso, não pode aquilo, não pode tela, não pode... Não é assim. Né? Eu, por exemplo, sou super defensor de tela. Minha filha usa tela. Né? Como uma questão de um apoio ao desenvolvimento cognitivo que, junto da questão comportamental, é o que é extremamente importante para a gente ver o desenvolvimento como um todo de um autista, de uma criança autista ali se desenvolvendo. Né? Então, eu entendo que a tecnologia ela tem uma aplicação assim, gigantesca, tanto na pessoa autista, na criança autista, como no entorno em si, dando apoio de várias formas. A gente vai conversar aqui hoje. Não, mas fala primeiro da sua formação acadêmica. Você falou na área do autismo, mas e antes? Eu falo antes, né? Sim, verdade. Eu sou engenheiro eletricista, né, de formação, sou mestre em automação e sou doutor em computação. Né? Então, porque você está falando de estudar o autismo profundamente, e é verdade. Agora, você falou, a tecnologia também é difícil. Também precisa estudar profundamente. Muito. E essa sua primeira fase, digamos assim, toda essa base é que permite você fazer esse encontro entre as duas coisas. Depois eu vou voltar, inclusive, essa coisa das telas, que eu acho que é interessante. Sim. Mas, agora, vamos lá. Você começou a pesquisar, começou a entrar na área do autismo. O que você começou primeiro a investir, a pesquisar? Quais foram os primeiros passos que você deu aí nesse caminho? Na questão tecnológica ou no autismo? Na tecnológica aplicada ao autismo. Tá. Foram algumas orientações de mestrado, então, por exemplo, de doutorado, né? A gente teve uma orientação lá do Emerson, que a gente fez a questão de uma análise com inteligência artificial para entender a questão da prevalência de autismo entre pais, né? Se o pai é autista, qual a probabilidade de ser autista, se a criança é autista do pai, da avó, do tio. Fez todo esse estudo, né? Uma análise
bem, vamos dizer assim, matemática, computacional, né? A gente construiu também, né, com sua participação, o Protocolo Alvina. O Protocolo Alvina foi maravilhoso, que eu levo o nome da minha filha, que é a orientação do Fábio Júnior, que é justamente uma forma da gente construir tecnologias, isso é muito importante, tá? Que fossem realmente aplicadas e viáveis ao autismo, porque a gente vê muita coisa sendo feita que, no final das contas, não ajuda muito. Porque as pessoas, muitas vezes, não conhecem do autismo em si a fundo. Né? Então a gente criou o Protocolo Alvina justamente para criar tecnologias embasadas em ABA, na questão da análise do comportamento, porque a análise do comportamento eu vejo ela é muito sistematizada, muito organizada, você mede as coisas, isso é muito importante, né? Então, e para a gente desenvolver tecnologias baseadas em ABA, né? Então, o Protocolo Alvina. Também tem o projeto da FAPEMIG, que eu estou coordenando, termina agora esse projeto no meio do ano, que já foram 2 mestrados, tem outro mestrado terminando agora, algumas publicações, que é justamente do apoio a diagnósticos utilizando ressonância magnética funcional do cérebro, neurológica, tá? E é isso. E outros projetos que eu tenho feito agora, né? A gente está com uma startup agora também, a Autisme, que é a parte de autismo e inteligência artificial, com uso de inteligência artificial para apoio à geração de PEI. A gente também teve uma atuação aí com o plano de saúde para apoio à questão terapêutica, de organização, de gestão terapêutica, de avaliar como essa criança está se desenvolvendo, né? De ter uma métrica monitorando, isso utilizando também a inteligência artificial sempre como apoio. Né? A gente vai iniciar agora no projeto também de detecção de ponto de pé, utilizando games. Né? A gente vai gamificar para, junto com a análise de comportamento, questões comportamentais, fazer com que essa criança, né, aumente essa probabilidade de colocar o pé no chão. Né? Então, a gente vem trabalhando desde com questões de diagnóstico, questões de apoio, essas questões em si. Né? Várias questões. Várias questões, na verdade. Né? São várias frentes né, que eu venho trabalhando aí. E hoje entendendo bem do problema em si que eu estou trabalhando. Sim. Né? Então, cada um, diagnóstico, tá? Utilizando ressonância magnética. É super complexo, vamos ter que aprofundar. A questão de ponta de pé. Tem médico apoiando a gente, especialista, né, ortopedista, que está ajudando a gente também em cima. A questão do PEI. Né? A gente está criando um sistema chamado Smart PEI. Temos também pedagogos, professores, pessoas especialistas em análise de comportamento também, questões pedagógicas. Então, tem todo um apoio em si. Não é só criar. Eu vejo muito, Luciano, as pessoas criando o sistema, jogam no mercado, mas sem testar, sem validar, sem nem ter passado por um conselho de ético, porque isso é importante, porque você está lidando com uma deficiência, lidando muitas vezes com criança. Então, é isso. E aí, conectando toda a questão, né, da universidade com a questão empresarial, para que a gente tenha essa questão... A sociedade. Né? Com a sociedade, essa questão que seja desenvolvida a tecnologia que tenha uma serventia, que funcione. Porque você falou de tecnologias que não são testadas, é verdade. E você tem o contrário também, que a tecnologia que é testada, mas que não é oferecida para ninguém. Gaveta. O cara fez o artigo, acabou o artigo, ele desliga o site e acabou. Não 99%, né? A gente vê. Até questão de jogos, a gente vê algumas coisas assim que a gente tá fazendo no protocolo Alvina que foram testados, depois sumiram. Né? Engaveta. Então, quando a gente fala de ecossistema de inovação dentro da universidade, justamente isso. Você faz a pesquisa, você tem uma incubadora que gera empresas, os professores, inclusive, podem ter as empresas, startups, fala sócio cotista, desenvolvendo atividades técnico-científicas, onde pode conectar com a universidade. Então, eu posso desenvolver algo dentro da universidade, certo? A universidade tem parte nisso, e ela é licenciada para que uma empresa, uma startup, ela continue no desenvolvimento. A gente fala de TRL, né? TRL é o grau de maturidade tecnológica, né, de uma solução. Então você começa, vamos supor, no nível 1 e tem que chegar até o nível 10. Uma universidade hoje, no Brasil, não tem condições de chegar no nível 10. Você vai chegar no nível 6, 7. E aí você joga isso para uma empresa para começar a colocar isso para rodar e comercializar, e a universidade tem parte nisso. Porque senão, engaveta. Isso fica engavetado e acabou, e aí? Né? É como se fosse só para gerar artigo. Vai no congressinho... Só para Lattes. Só para Lattes. Só para finalidade de Lattes. O Lattes fica inflado. É 200 páginas de Lattes, né? Mas a questão, e aí? Isso tá para a sociedade. E as agências de fomento, tipo CAP, CNPq, FAPEMIG lá em Minas Gerais, FAPESP aqui em São Paulo, tem dado muito apoio. Tanto que estou participando do edital agora, que dá apoio, chama Cientista Empreendedor, da FAPEMIG. Legal. Que é justamente pegar o professor, então outros doutores ali, né, pessoas que estejam fazendo pesquisa, para transformar a sua ideia, a sua solução em uma startup.
para que você possa continuar desenvolvendo, eles vão botar recursos em cima disso, para que seja no final da frente, lá na frente comercializado. Então isso é muito importante, né? Criar, porque tudo tem custo, Claro. né? E aí você faz um curso, você recebe uma bolsa, você gasta do seu tempo, engaveta? Não. Eu já falei, eu não engaveto mais nada. Você quer trabalhar comigo? Isso vai gerar algum produto lá na frente. Pode ser que não dê certo, mas a gente vai tentar. Vai trabalhar para isso, né? Trabalhar para isso. Eu quero desenvolver um pouco melhor cada um desses pontos que você falou. E eu queria primeiro começar para essa questão do valor diagnóstico. Você está falando de ressonância magnética. Sim. Então, existe a ressonância magnética funcional usual e aquela em estado de repouso, que foi aquela publicação nossa Sim. com o Caio, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco da utilização da tecnologia para apoiar processos diagnósticos. Sim, isso é muito importante, né? Apoio, tá? Porque vamos pegar lá, ressonância magnética funcional em repouso, né? Que a gente publicou lá, a gente fez uma revisão sistemática, uma meta-análise, isso daí, né? O apoio, ele é importante, ele vai te dar um apoio. Porque assim, vamos lá. Como é que você faz um projeto desse? A gente pega dados, por exemplo, né? Que estão lá no ABID, que é um sistema que é aberto, que tem dados de ressonância magnética. A gente pega, faz um estudo lá. Houve vários estudos em cima, né? E cada um utilizando uma técnica, vamos supor, de machine learning, que é a parte de aprendizagem de máquina, para dar o resultado. Esse aqui deu 80% de acerto, de sensibilidade, especificidade. Isso deu 70%, tal. E vai testando. Beleza. Né? Então, isso, ele pode te dar um apoio. Só que, quando você vai transformar isso em produto, é problemático. Porque você testou com os dados limitados. Você fez um treinamento com aqueles dados. A gente usa muito rede neural para isso. Você fez um treinamento com aqueles dados. Aí você vai pegar um outro indivíduo que muitas vezes não tem características mais próximas daquele grupo que foi treinado. Aí você acha que o resultado vai ser consistente. Muitas vezes pode ser inconsistente. Por isso que depois que você lança o produto, aí tem a fase de lançar o produto, você tem que modelar isso, você tem que validar. Você pode pegar esse próprio... Aí tem que ter autorização, ter toda uma questão de autorização, de LGPD. Pegar esses dados e você realimentar o seu sistema para ir melhorando. E por isso o diagnóstico é importante. Dizer, você acertou, não acertou, para diagnóstico. E outra coisa, Luciano, não é só entre aspas, né? Para diagnóstico. O autismo, eu sempre falo isso, né? O pessoal vai ficar meio assim e tal, mas não, o autismo, eu falo, a base dele é neurológica. E não há dúvida. Existem falhas neurológicas. Você tem um sistema neurológico que ele tem ele é, vamos dizer, entre aspas, projetado, evoluiu para aquilo para trabalhar daquela forma. Se começa a ter muitas... se você tem, vamos supor lá, a bainha de mielina, que ela pode estar mais grossa, mais fina, não está no ponto ótimo. Você pode ter perda de informações. Se você tem perda de informação, você não consegue, você não conecta áreas do cérebro. Então, por isso que muitas vezes o autista... Isso acontece muito com minha filha, tá? Ela aprende muito mais visualmente do que falando. Eu escrevo, ela entende, ela responde comando escrito. Falado é muito difícil. Então o executivo dela tá funcionando, certo? E ela desenvolveu isso como? Pela questão visual. Então a gente faz muito essa questão. Então a questão da ressonância magnética, a gente pode utilizar, a gente fez uma pesquisa para tentar encontrar o nível de gravidade do autismo ali. Como que a gente fez? A gente pegou tudo com treinamento, com dados, tá? A gente pegou as ressonâncias e tinha lá o ADUS-2, que é uma forma de avaliação. E lá te dava respostas ali, tipo um nível de gravidade, uma coisa ali, né? Tem uma pontuação. E a gente cruzava isso. E a gente conseguiu enxergar. Essa área do cérebro aqui, geralmente, é o que mais falha quando a gente tem esse tipo de autismo. Porque o autismo a gente tem que subdividir também. Exatamente. Isso é uma outra falha. Sério, viu, Luciano? Já vi uma pesquisa nessa linha também. De um pessoal usando machine learning para classificar os autismos. Não classificação do DSM-5. Eu acho que o DSM-5 tem que evoluir. Acho que passou da hora do DSM-5. A gente tem que evoluir. Eu concordo totalmente. Já entrou o espectro, foi maravilhoso, mas agora vamos evoluir, tá? Que a gente precisa fazer agora? Precisa padronizar. O pessoal fala assim, cada autista é diferente. Claro, cada pessoa é uma só. Só que existem características comuns entre grupos de autistas. E a gente precisa classificar isso urgentemente. Sabe por que a gente precisa classificar isso urgentemente? Para a gente melhorar o processo diagnóstico. Processo de intervenção terapêutica, intervenção pedagógica na família, no dia a dia. Porque você vai começar a direcionar o que você tem que fazer.
você acerta mais, você erra menos, você consegue entender o que está acontecendo. Então eu começo a falar, ó, esse grupo aqui, ele é dessa forma. Então ele tem mais questões correlacionadas ao aprendizado dessa questão matemática, ou dessa questão de português. Essa questão de comunicação é subdividida dessa forma, assim, assado. E a gente começa a criar grupos. Com esses grupos a gente consegue trabalhar melhor, inclusive para desenvolver tecnologias aplicadas. Porque o autismo ele é um espectro, isso aí acho que acho não, tenho certeza, é o espectro e funciona perfeitamente. E eu vejo o meu autismo, por exemplo, que eu tenho consciência total de como eu funciono hoje, né? E vejo minha filha nível 3 de suporte, eu falo, gente, tá totalmente conectado. Só que o nível de gravidade tá aumentando ali. Eu tenho problema de comunicação, desenvolvi muito. Eu, Luciano, há 7 anos atrás, eu não pegava no microfone para dar palestra. Eu não pedia uma pizza no telefone. Comecei a mandar áudio no WhatsApp tem 6 meses. Por quê? Nosso cérebro é plástico. Mesmo a gente estando mais velho, você desenvolve outros caminhos. Só que a diferença é que uma criança aprender em 2 dias, a gente leva 6 anos para aprender. 6 anos, mas eu entendi o que acontecia comigo, Luciano. É igual andar de bicicleta, né? É. Você vai treinando. Obviamente você vai ter uma certa dificuldade. Não vai ser, olha, como se eu fosse, vamos supor, se eu não tivesse essa questão na circuitaria, na área de comunicação. Certo? Mas tudo bem. Hoje eu me comunico melhor do que 99% dos neurotípicos. Tenho certeza absoluta. Né? Mas eu aprendi. Isso foi aprendido. A gente aprende. E uma coisa que você sempre falou, né? Todo mundo aprende, né? Sempre falo. Todo mundo aprende, né? O autista aprende. Então a gente precisa entender os caminhos de aprendizado daquela criança autista. Foi o que eu fiz com a minha filha. A minha filha, eu falo que o autismo dela é grave. Da Alvina é grave o autismo dela. Mas ela tá aprendendo de uma forma. A Alvina tá aprendendo Libras. Tá? Que legal. Ela entende melhor o comando escrito do que lido. Ela desenha, tá contando histórias em desenho. E você não consegue dar comando pra ela, é muito difícil ainda. Mas ela pega um tablet, ela joga perfeitamente, ela joga Minecraft, joga Sonic, faz um monte de coisa. Então, assim, a gente precisa entender esses padrões em si pra gente começar a desenvolver tecnologia. Então, voltando lá na ressonância magnética, a gente precisa compreender, entender, pra desenvolver o produto lá na frente. Porque você vai ter pessoas diferentes, equipamentos diferentes. A forma que a pessoa entrou, que ela movimentou a cabeça, o ângulo que ela ficou. Então a gente tem todo o sistema que a gente consegue normalizar. A gente consegue, o ângulo estava assim, vou botar ele assim. Estava assim, vou colocar ele assim. Mas tem limites, entendeu? Tem ruídos, tem erros. Sempre gera erro. Meu doutorado, eu trabalhei com a parte de tomada de decisão. Né? Fiz aqui em São José, no ITA. E eu trabalhava com a parte de decisão em ambientes estocásticos, então trabalhando com incerteza. E o autismo tem muita incerteza. E a gente tem que lidar com essas incertezas, seja na questão terapêutica, questão pedagógica, sabe? Na robótica, eu trabalho com robôs autônomos. Para você fazer um carro autônomo, se você não lida com incerteza, você não faz é impossível fazer aquele carro autônomo. Eu falo que na instrumentação, o que é instrumentação? Se eu tenho um sensor, vou medir posição, vou medir ângulo, vou medir temperatura. É um instrumento, chama a parte de instrumentação. Eu falo que a única certeza que a gente tem na instrumentação é que a medida está sempre errada. Tá? E eu tenho que lidar com esse erro. E lido com esse erro também o quê? Na execução. Se eu mando ele andar 1 metro, ele não vai andar 1 metro exatamente. Ele vai andar algo próximo de 1 metro. Se eu medir 1 metro, não é 1 metro, é algo próximo de 1 metro. Quanto mais preciso, mais caro é. Certo? Mas mesmo com a imprecisão, existem algoritmos, existe uma matemática, questão de gaussiana, filtro de Kalman, um monte de coisa que a gente consegue dar uma ajustada para trabalhar sempre com probabilidade. Então, eu tenho uma probabilidade que ele esteja naquele ponto. O GPS também dá erro. Quando você está usando o seu GPS, ele fala, você está aqui, mas o sistema ele já ajusta. Já viu ver se está no GPS e ele fala que está nessa rua, mas está na outra? Como? Paralelo? Comum. Mas você vai, é o filtro de Kalman. Você vai deslocando, ele vai e corrige. Então, tem uma correção por software. No autismo, é isso também. Aí você começa a pensar no autista, no autismo em si. O autismo tem falhas de percepção, tem falhas de percepção, não do sensor em si. O seu ouvido está perfeito, mas o processamento daquele sinal não está legal. E de execução. Você tem problemas motores, muitas vezes. Motora fina, motora grossa. Né? Então, e aí entra também a questão de controle. Que a gente estuda controle na engenharia também. Tá? O que é controle? Vou movimentar meu braço daqui para cá. Então eu tenho um ponto que eu ponho esse 7 pontos e vem para cá. Certo? Eu fecho uma malha de controle que a gente fala. Você faz a sua execução para você chegar nesse ponto aqui. Olha, eu acelerei, eu fui desacelerando e parando aqui. Dependendo do meu sistema de controle, eu poderia passar um pouco, voltar e fazer isso aqui, ó. E parar, certo?
No cérebro também existem questões de controle, tá? No autista isso também falha. E muitas vezes leva à estereotipia. Do balançar, o flap. O flap, muitas vezes, o pessoal, para regular. Tudo bem, mas muitas vezes não é só regulação. Muitas vezes é uma questão neurológica, falha na malha de controle neurológica. Tá? Que tem a ver também com a medida. Ou então com como que esse sistema seu de controle está sintonizado. A gente sintoniza a malha de controle na questões seja no avião, no carro, tudo, chama PID, que é proporcional, integral, derivativo. No nosso cérebro funciona, é tudo igual, Luciano. Você fala de uma bainha de mielina no oxônio. Você pode transformar isso como se fosse uma capacitância no circuito elétrico. Tá? Então, tudo isso é importante para a gente entender como que aquele cérebro está funcionando. Aí você volta lá na ressonância magnética. Aí você começa a ver como que esse cérebro está todo interconectado e o que falha. E como a gente pode atuar em si. Então, serve para diagnóstico? Serve. Mas vai muito além do diagnóstico. O diagnóstico é só a pontinha do iceberg. Você pode pensar em até a questão desses padrões que eu falei, até em questão de processo terapêutico, como no que eu vou investir para ajudar mais aquela pessoa autista para que ela tenha o seu potencial neurológico desenvolvido. Que muitas vezes o potencial neurológico não é totalmente desenvolvido porque eu não consigo acessar áreas do cérebro, por exemplo, a parte frontal. Às vezes a gente fala que a criança tem um problema executivo, mas ela não tem. Está funcionando perfeitamente o cérebro dela. Mas a informação não chega. Eu vejo isso com a minha filha. Quando eu mando pela via visual, ela aprende. Tanto que ela joga Sonic, ela joga Minecraft perfeitamente. Eu tiro ela da tela, ponho para jogar, para fazer atividades cotidianas. É super complexo. Mas voltou para aquele ambiente ali onde ela tem um foco, ela vai e aprende. Obviamente eu consigo depois fazer esse pareamento ali para tentar chegar junto. Então, a gente pensa na tecnologia em si, que eu sempre falo, a gente tem que sair da caixinha. Vamos pensar para a gente evoluir e pensar no autismo como preciso, eu tenho que acessar. É acessar a questão do cérebro. E com a ressonância eu poderia pensar qual é o potencial que eu tenho? Onde eu poderia chegar? Além, obviamente, do apoio diagnóstico, né? Porque, assim, existem outras técnicas, né, Luciano, para fazer. Tem a questão do olho. Eu não trabalho com isso ainda. Do eye tracking, né? Do eye tracking. Do Clean lá e da Karen Pierce. Isso. Que existem vários projetos. Mas eu digo que os dois principais, digamos, e são projetos diferentes. Do AmiClean é um. Mas tem vários. Sim. Eu tô fazendo muita revisão de artigos científicos, sabe? Esse ano eu já fiz umas 15 na área de tecnologia autismo. Você fala em revista. Revisão por pares, tá? Toda semana chega 1 ou 2 para mim. É impressionante. Tudo você possa imaginar na parte de tecnologia e autismo. Muito. Né? E eu tenho visto, né, muitas essas questões, né, sendo buscadas cada vez mais. Tem muita coisa sendo feita, Luciano. Muita coisa mesmo. O pessoal tá enxergando essa questão da tecnologia como que é importante, né? E esse dia eu peguei uma, né, da questão do eye track, ele pegava inclusive ele pegava, porque depende do equipamento que você usa. Eles estavam utilizando tipo de sensores mais baratos, né, como era feito o treinamento, para tentar pegar toda a questão da própria pupila, como que isso desloca, porque isso vai ter incerteza. Você está medindo o olho, voltando à questão da incerteza, você está medindo a posição, mas a posição é algo em torno daquilo. Né? E a gente sabe, essa questão do eye tracking, eu vejo pela minha filha. Eu mesmo, às vezes eu estou olhando para um lado, olhando para o outro. Ao vir na minha filha, até o olho dela é até mais fundo, parece, sabe? E às vezes eu vejo o olho dela e fica assim, ó. Parece que fica saltando de lá pro outro, sabe? Não é muito contínuo, é mais discretizado, assim, sabe? E isso ajuda muito, porque você vai ver se tá olhando para você tá olhando lá para aquele pacotinho ali que tá ali, né? Então você consegue ver um ambiente, você tem que caracterizar o ambiente. Caracterizado o ambiente, você tem que medir a questão do olhar, mas você tem que fazer um treinamento também. E aí tem 2 coisas também muito importantes. Sabe como que é feito a questão do treinamento? O treinamento precisa de dados. Treinamento de máquina, né? Isso. Para você, precisa de dados. Né? Como é que eu sei que aquela criança que tá com olhar tal é autista? Porque eu tenho que pegar um monte de autista, muitas pessoas autistas, certo? E não autistas. E ver. Botar no mesmo experimento e ver como é que fica. E medir essas relações e ter toda uma análise estatística. E ver se tem relação, se tem não só correlação, se tem causalidade. Que esse é um problema muito sério. Eu já estou lendo vários artigos assim. Ele coloca uma questão que tem correlação, mas não é causa. Né? Porque ventou não sei aonde e acompanhou. E aí teve correlação. Como é que você separa as coisas? Né? Fazer teste com o autista para saber, né, se esse medicamento aqui ele funciona para isso, aquilo, aquela vitamina, ou o que seja, é muito difícil. Eu peguei fui ver não lembro o que era. Teve um médico que postou.
Ele falou, isso aqui, ó, ele é bom, porque esse artigo falou que é assim. Aí eu peguei o artigo para ver. As crianças continuaram a fazer terapia. E aí? Aí a outra... Tá, mas é certeza. Aí no artigo ele afirma, não, com certeza é. Eu falei, peraí, já botou que com certeza é, já tem coisa errada. O artigo não trabalhou com a incerteza. Não pode falar com esse negócio de certeza não, né? E aí começa a ver outras questões, Então é muito difícil. Aí você pode falar assim, mas então vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa criança sem terapia e vamos fazer o teste. Você não pode fazer isso. Isso é antiético. É antiético. Então, a dificuldade que a gente tem de trabalhar com sistemas validados por dados, que chama de data-driven, guiado por dados, tá? No autismo, eu acho muito complicado ainda. A maioria dos artigos que eu vejo, as publicações são falhas. Você não consegue afirmar nada de nada, no final das contas, tá? Porque tem muita coisa uma influenciando na outra. Como é que você separa essas coisas? Então, eu vi vários estudos, eu li vários estudos sobre isso, principalmente dessas duas pessoas, que eles faziam estudo longitudinal. Porque aí você faz estudo com ele pequenininho, que ele não tem diagnóstico, e depois vê quem tem e quem não tem. E aí você não precisa ter nenhuma desses problemas éticos, né? Mas estou falando de eye tracking. Quando a gente fala de intervenção, é um pouco mais complicado. Do eye tracking é mais simples. Agora quando você precisa ter um N grande, um monte de coisa. Sim. Mas aí vem até uma pergunta que eu quero fazer para você. Nós temos um problema, só para lembrar uma coisa interessante, que uma outra limitação da ABID é que quem faz uma análise, uma ressonância magnética funcional, de um modo geral, é alguém que você dá um comando verbal, ele fica parado. Ou seja, autismo nível 1, normalmente. Lá faz 2 meses. O nível 2 e 3 vai ter um estado de repouso. E aí, você tem menos atividade e menos dados para você poder analisar. Sim, você fala assim, olha isso, faz isso. Você não vai ter nada disso. Você consegue direcionar. Agora você precisa ter um N gigantesco. E você não pequeno. tem esse. Ele é pequeno e ele é localizado. Sim. Enfim, todas essas limitações. Mas a minha pergunta é a seguinte. Vamos imaginar que a gente não só desenvolva uma aprendizagem de máquina e tal, que a gente permita dizer com mais acurácia, mais sensibilidade, mais especificidade, se alguém tem autismo ou se não tem. Mas você falou uma outra coisa interessante, que é a estratificação. Ou seja, não é só ter ou não tem. Entre aqueles que têm, eu tenho um processo assim, eu tenho um funcionamento assado, eu tenho outro aqui. Você acha que isso pode colaborar no futuro com as pesquisas farmacológicas? Sim, porque aí vem a segunda parte do que eu estava falando. Olha só, a gente fala de data-driven, certo? Mas existe um outro modelo que a gente tem que trabalhar, pensar que isso é muito importante na engenharia, a gente trabalha muito, que é o model-based, que é baseado em modelo. E o que baseado em modelo é importante? Cara, funcionamento neurológico, a gente conhece muito bem como funciona, certo? A gente tem modelos, beleza? Eu tenho modelos, aí vem a questão farmacológica, né? Eu tenho a questão de neurotransmissores, eu tenho isso, tenho aquilo. Então eu sei como funciona. Se eu sei como funciona, e eu sei como um neurônio funciona, como se conecta, como que aquilo tem que funcionar, tá? Se eu tenho uma ressonância, que eu começo a ver como está funcionando, onde está falhando, eu poderia pensar no modelo baseado em modelo, que são modelos, equações, modelos matemáticos, certo? Simulações, e começar a colocar, tipo, uma questão, por exemplo, farmacológica, e ver como que ela estaria atuando naquele cérebro que eu modelei e que eu testei o funcionamento de várias pessoas autistas. E ver como, por exemplo, simulação onde ele estaria atuando. Conhecendo a molécula e conhecendo o sistema. Conhecendo o sistema, né? Você conhece tudo, você conhece a molécula, onde ela vai atuar. Porque assim, você fala no remédio. Tá. Você queria que atuasse, por exemplo, diminuindo o nível de dopamina. Tá. Só que você não vai atuar só naquela área, você vai atuar no cérebro como todo. Aí começa. Aí tem pessoa que funciona melhor, tem pessoa que não funciona tão bem, e por aí vai, né? Então, se eu consigo entender melhor como isso funciona, eu consigo, por um modelo model-based, que eu posso fazer não só na questão farmacológica, mas em várias outras questões. Tudo, E é muito melhor do que porque você não precisa de dados. Você gera dados a partir de uma simulação. Obviamente, depois você vai lá e testa. Aí você consegue gerar dados com o seu teste em si. Mas você já foi guiando para onde você quer
trabalhar, entendeu? E se você valida, quer dizer, a validação pode ser um resultado negativo ou positivo. Sim. Você alimenta o sistema, o modelo, a máquina, e aí depois aumenta a probabilidade dela acertar. E a inteligência trabalhando em cima disso, ela já vai ajustando em cima desse sistema, que hoje a inteligência artificial que a gente tem, ela funciona, ela é muito baseada no que já tem postado na internet, que são zilhões de coisas. Mas se ela começa a trabalhar em cima de um sistema desse para gerar um modelo, validar um modelo, tal, aí o negócio começa a tomar uma proporção gigantesca, porque você começa a criar coisas novas. Ainda mais no nível desse neurológico, porque tem uma questão de o cérebro é totalmente comunicação paralisada, né? Apesar de ter áreas que são bem específicas, mas tem a questão paralela. Questão de hemisfério esquerdo, direito, a gente tem no autismo muito problema também na questão do corpo caloso, isso explica muita coisa. E no corpo caloso a gente pode ter áreas do cérebro que estão mais falhas do corpo caloso em si. Né? Essa comunicação de hemisfério direito e esquerdo ela é super importante. E é isso, daí você começa a ver como que o autista muitas vezes é literal, isso tem muito a ver com a questão de corpo caloso, que não se comunica um lado com o outro, que seria um lado mais criativo, um lado mais lógico, que deveria estar se comunicando e fazendo algo em conjunto, você não vê comunicando muito bem. E aí leva a questões, no final das contas, até interessantes. Porque muitas vezes você desenvolver algo extremamente funcional, lógico, precisa muito daquela parte lógica trabalhando. E aí se você tem isso separado, você tem um indivíduo que muitas vezes consegue gerar muitas coisas que outra pessoa que tem isso comunicando mais amplo, mais humanizado, vamos dizer assim. Entendam humanizado, tá, gente? Não é tirando, né? Mas uma coisa mais, assim, neurotípica, né? Mais organizada, é importante para o desenvolvimento, por exemplo, de uma tecnologia, por exemplo. Tá? Ou então numa área mais, por exemplo, mais criativa. Você vê, autistas são extremamente criativos, né? Desenham, fazem coisas assim, que você olha assim, não é possível, né? Como é que faz um negócio desse? Música, né? Então a gente vê que tem muita essa questão. Então, a questão a neurológica ela é importante, né, a gente entender. Eu falo assim, Luciano, existem duas linhas, né? Tipo, um modelo mais médico, né? E um modelo mais de neurodiversidade, essa questão de inclusão e tal. Tá? Eu gosto de estar muito mais ali permeando esses dois, conectando. É difícil, sabe? Mas tentar conectar essas duas áreas, né? Você fala assim, mas você fala que é falha, então a pessoa tem falha neurológica, então a pessoa ela tá errada. Não, mas numa questão funcional, de uma máquina funcionando, existem falhas, a gente sabe disso. Tanto que a gente vê isso no nível maior de suporte. Você vê o nível 3 de suporte, né? A Dani, ela falou assim, que o autismo nível 3, ele não é uma deficiência não visível. O autismo nível 3, ele é visível. Não tem como você esconder. Infelizmente, vê crianças grandes aí que não tem diagnóstico. É um absurdo, né? Sim, Hoje, a gente sabe, né? A gente bate o olho numa criança nível 3, a gente já sabe que é autista. De bater o olho, a gente sabe. Tem como. Não tem como esconder, né? E a gente vê como que essas falhas que estão muito mais pronunciadas ali, como que elas se tornam uma dificuldade que começa a limitar. Não gosto dessa palavra limitação, mas ela começa a limitar essa pessoa, essa criança em si, né? Então existe. Mas, obviamente, a gente tem que aceitar, a gente tem que fazer a inclusão. A inclusão. Apoiar as pessoas e suas famílias. Apoiar as famílias. Nossa, é muito complicado essa questão. A inclusão faz toda a diferença. Minha filha, ela tá numa escola municipal, ela é totalmente incluída. Se eu falo que a Alvina mais ensina do que aprende. Se vê as crianças em volta dela, como que incluem, como são diferentes, é outra pegada, cara. Eu conheço o pessoal da Secretaria Municipal de Educação de Piranguinho, uma galera muito empenhada, muito comprometida. Maravilhoso, assim, até deixar um agradecimento aqui pro pessoal. A Escola Municipal Merida Valente de Lima, você vê como que eles fazem. Sempre tô postando no Autismo Inovação, né? Sim, eu vejo. Cara, você fala assim, tem muita pessoa fala assim, mas você tem certeza que é nível 3 de suporte? Fala, absoluta, tá? Fica com ela 20 minutos, você vai me devolver correndo. A Alvina é aquela, ela tem eloping. Se eu soltar ela aqui, ela vai pro meio da rua e morre atropelada. Ela não tem noção do que é certo e errado. Mas é uma criança. Aí vem a questão da deficiência intelectual também, que é algo que eu acho que é muito raso ainda no DSM-5. Tem que aprofundar muito isso ainda. Né? Eu não considero que a Alvina tem deficiência intelectual, porque ela escreve, ela lê, ela tá falando em Libras, ela faz conta, ela resolve problemas. Ela é focada em objetivo, ela se vira e faz. Só que numa questão de comunicação, ela tem uma dificuldade muito grande. Entendeu? Mas por que ela tá indo bem nessa questão executiva, não totalmente, mas numa questão de vamos dizer, uma sub-área da função executiva? Né? Porque ela teve um apoio para aprender aquilo lá e aprendeu e eu consegui acessar aquela área dela. Né?
desenvolvendo. A Vina, ela pula, você bate corda pra ela, ela pula, eu já cheguei a contar 30 vezes sem errar. Cara. É super difícil pra qualquer criança. Sabe que ela pegou esses dias? O skate começou a dar sozinha de skate, tá? Skate. Então, assim, você vê ela fazendo cada coisa, isso tem muito a ver com em casa, porque, tipo assim, ela sobe no sofá, que caia. Não cai. Ela pega a cadeira e fica fazendo assim, sabe, equilibrando a cadeira. Chega alguém em casa, cuidado, ela vai cair. Deixa. Ela não cai. Então ela foi se desenvolvendo. Ela tem uma pegada, ela tem uma questão da coordenação motora fina muito bem desenvolvida, né? Mesmo você põe ela pra andar, ela anda toda tortinha. O que é um negócio interessante, né? As coisas, às vezes, meio desmembradas, né? Parece. Depois a gente fala assim, a coordenação motora grossa, mas peraí. Mas como que ela pula a corda? Ela tem que ter o tempo, né? Sim. Pra pular ali. Ela vai e faz. Aí chega pra andar, ela anda andando toda tortinha. Então, assim, a gente vê como que essa questão do autismo, né, do nível maior de suporte, ele traz muita informação pra gente do que acontece com o nível 1 de suporte. Né? O que acontece com a gente, né? O que está acontecendo comigo. E como que a gente vê que é muito mais aprofundado, mas que essa criança desenvolve. E com o uso da tecnologia, a gente vê que a gente pode trazer esse desenvolvimento. Eu falo que o apoio, eu falo que é tecnologia assistiva, né? Quando essa criança vai utilizar também, não só para diagnóstico, mas também para apoio, é importantíssimo. Agora, todo mundo está sabendo da tal da inteligência artificial, por conta das inteligências artificiais generativas, né? Modelo de linguagem natural, essas coisas e tal. Mas vocês, pesquisadores da área, estão estudando isso há décadas. Né? Você já falava para mim de inteligência artificial 10 anos atrás. Você lembra quando eu te conheci, já falava disso. Exatamente. E eu não sabia direito exatamente o que você estava falando. Agora todo mundo meio sabendo as coisas populares. Sim. Mas eu queria saber justamente disso, assim. O que historicamente vem se construindo em termos de inteligência artificial e autismo e quais são as diferenças, se há diferenças expressivas nesse salto agora recente da inteligência artificial generativa? A IAR é muito aplicável, por exemplo, a gente vai pegar a questão da ressonância magnética. A gente utiliza inteligência artificial para fazer a classificação dos dados para dizer se a criança é ou não autista, ou nível de autismo, etc e tal. Né? Então a gente tem que trabalhar com inteligência artificial, que a gente trabalha com redes neurais, por exemplo, fazendo comparações. Então eu falo, ó, tá vendo essa imagem aqui? Obviamente a gente tem que classificar a imagem, tem que dividir a imagem, tem que fazer um monte de coisa com a imagem, tá? Eu falo, essa criança é autista. Tá vendo essa outra imagem aqui? Não é. E você vai treinando, certo? E aí você vai botar uma outra imagem e ele vai dizer se é ou não, tá? Então, isso foi muito utilizado, é muito utilizado hoje, tá certo? Foi muito utilizado. Essa questão da IA generativa, né, pra mim foi uma surpresa gigantesca. Quando eu comecei a ver o ChatGPT, fui testar, eu falei, não é possível. Não é possível que tá me respondendo dessa forma. E com as evoluções agora, né? Primeira vez que eu mexi. Porque, assim, o que eu trabalhava com IA, ou Luciano, com rede neural, para classificação. Trabalhei, no meu doutorado, trabalhei com aprendizagem por reforço, que é justamente a questão, até da aba mesmo, a questão do reforço e tal. É exatamente isso. Você toma uma decisão, se a decisão ela te dá um resultado bom, você reforça positivamente, senão você reforça de forma negativa. E vai criando, tipo, pontos ali, né? E você vai explorando o seu ambiente. Tem questões estocásticas, incerteza em cima, tal. E em cima disso daí, então tem muita coisa. Redes bayesianas, tinha sistemas especialistas antigamente, bastante coisa. E aí a gente vê essa LLM, né? Então IA generativa. Cara, é fantástico, porque ela pega toda essa base de aprendizado, tá? Pegou tudo que estava na base, o Google foi muito importante para isso, porque ele criou toda essa questão de pesquisa, indexação, dos dados em si, de como as coisas aconteciam, a internet em si, né? Eu falo, só existe LLM porque existe internet. Só tem IA generativa porque tem internet, porque teve mecanismos de busca, de indexação, tal. Por quê? Eu pego tudo isso e faço um treinamento. Fez um treinamento aí tem questão de linguagem natural, tem um monte de coisa, um monte de pedacinhos da IA que a gente foi fazendo no passado e foram colocando ali. E deu o resultado da IA generativa, que é sensacional. E ela é muito legal, porque eu falo o seguinte, ela é muito, parece um ser humano. Sabe por que parece ser humano? Porque ela é completamente incerta. A IA, ela trabalha em cima de incerteza. Você não consegue fazer, você pode trabalhar com o sistema determinístico ou estocástico com incerteza. O determinístico, ele é muito lento. Você, tem que ter certeza. É isso, ponto final. O ser humano não é assim.
Vamos supor, eu tô falando alguma coisa aqui. Eu falo assim, deu problema na gravação, eu volto e falo de novo. Eu vou falar, mais ou menos, mas não vai ser exatamente igual. Tá? O ser humano é assim. Você pega um terapeuta. Você pega a mesma criança. Pega o terapeuta A, super reconhecido, mesmo tipo de formação, e o B, super reconhecido, mesmo tipo de formação. Você manda fazer um plano. Vai ser diferente dos dois terapeutas. O próprio terapeuta A, se fizer um plano agora, voltar depois de um mês, ele vai fazer um plano diferente. Tá? A IA trabalha assim. Então o pessoal fala assim, mas a IA cada hora dá um resultado. Que bom, porque ela tá, o comportamento humano é assim. E ela é toda construída baseada no comportamento humano, como a gente funciona. Tá? Senão era impossível construir uma IA. Uma inteligência generativa. Então, mas tipo assim, é diferente. Assim, é semelhante. Não é totalmente diferente, né? Então você vê que faz sentido. Então você manda construir alguma coisa com a IA, ele vai fazer isso aqui. Depois ele vai fazer coisa bem parecida. Então é muito importante você trabalhar com o treinamento dela. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com IA generativa, Luciano, todos os dias. Tudo. Eu falo que eu fiquei 10 vezes mais inteligente. Tá? Agora eu faço pra tudo. Tudo. Você pode imaginar. Desde apoio para gerar aula, para preparar um curso, para tudo. Às vezes eu vou ler um artigo. Isso é muito legal. Por exemplo, no passado, no meu doutorado, eu peguei um artigo, tinha uns detalhes, um artigo pequeno, fiquei quase um ano para entender o artigo. Tinha muita coisa básica que eu precisava estudar. Hoje eu pego para fazer uma revisão, aí tem alguma coisa escrita lá que eu não sei o que é. Aí eu falo, explica para mim como que é. O que é isso? Tá. Dá um exemplo. Faz a parte matemática. Vem tudo. Aí eu consigo entender muito mais rapidamente. Então, isso acelerou meu aprendizado em mais de 10 vezes. E eu venho desenvolvendo também tecnologia hoje para autismo utilizando IA. Então, eu faço um projeto. Eu faço o projeto, eu explico, o projeto é assim, assim, assado, blá, 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 e peço para ele gerar. Vai falar, vai gerar mais ou menos. Ele gera sempre melhor do que eu imagino. É cada coisa, e vai dando um apoio. Então, hoje a gente vê muita empresa sendo criada, muitas startups sendo criadas em cima de IA. Para toda a área que você possa imaginar. E para o autismo tem muita coisa surgindo. Inclusive, a gente está começando a desenvolver também. Então, hoje eu falo que as orientações que eu faço de mestrado e doutorado, hoje todas estão aplicadas com IA generativa. Tá? Então, a gente está trabalhando. E com o autismo, o resultado é muito bom, cara. Tipo assim, você vai gerar um plano terapêutico baseado. Você tem que dar entradas boas, tá? Não é simples, não é só. Mas quando você entende e sabe guiar bem, te dá resultados maravilhosos. Tá? Eu vou já chegar nessa parte que você vai explicar o que você tem feito, mas eu queria saber uma coisa antes, que agora me deu essa curiosidade. Num certo momento, você passou a pesquisar sobre autismo. E eu me lembro, porque eu estava presente nesse momento, você pegava os alunos, tipo o Fábio, o Emerson e tal, e dizia, olha, eu tô querendo pesquisar isso aqui. O que vocês têm aí que a gente pode fazer? Mas a minha pergunta é, portanto, depois, à medida que o tempo foi passando, se mudou esse jogo, porque assim, uma coisa quer fazer um mestrado ou um doutorado com você, e aí você diz, olha, tudo bem, mas eu quero pesquisar aqui, o que a gente pode pensar? Outra coisa é alguém dizer, esse cara pesquisa isso, eu vou lá porque eu quero pesquisar sobre autismo. Então eu queria entender se o público que está te procurando para fazer mestrado e doutorado, quem já está procurando questões sobre autismo, ou é você que está conduzindo, assim? Olha, hoje eu tenho conduzido bastante ainda, tá? Então, chega o aluno lá, vamos supor, mestrado da computação. Fala, minha linha é essa, se você vai trabalhar comigo nisso, beleza, vai. E muitos se interessam. Ano passado, Luciano, eu ofereci uma disciplina no mestrado da computação chamada Tecnologia do Autismo. Cara, pra minha surpresa, apareceu mais de 30 alunos. Uma galera querendo. Para quem não entende, acho que é sala de aula de ensino fundamental, 30 alunos no curso de mestrado é aluno pra caramba. Muito, cara. Muito pessoal de fora. Que faz a disciplina. Você só puxa a disciplina, você não tá matriculado no programa, sabe? Já é pessoa graduada e tal. Tinha professor, tinha tudo que você possa imaginar. Então, muita gente procurando. Uma vez eu fiz um curso rápido também de telas e autismo, deu mais de 100 pessoas. Então você vê um interesse grande, né? Mas assim, falta direcionamento. Então, assim, as pessoas vieram, aprenderam. Eu fiquei, cara, DSM-5, a gente ficou 3 semanas discutindo DSM-5, cara. Eu peguei o DSM-5 inteiro, a gente foi lendo passo a passo. E cada linha que a gente lia, eu ia explicando e aprofundando no autismo, porque... e aí você via algumas perguntas, você via assim, muito básicas em cima do autismo, porque não tem aquele aprofundamento ainda, né? Mas muito importante. Então a gente vê um interesse muito grande. E outra coisa, Luciano, quanto mais a gente conversa com as pessoas, mais a gente vê como o autismo está espalhado, né?
Com certeza. Como tá espalhado e essa é uma outra questão, tá? Isso até é vou até falar pra câmera ali, isso é um problema muito complexo, questão de prevalência. Você já parou pra pensar nessa questão da prevalência? Do autismo? O que tá acontecendo? Se tá subindo mesmo? Ou não tá? Nós até propusemos uma certa época de fazer um estudo lá, né? Acabou que não conseguimos apoio e tal, mas tinha uma ideia da gente fazer, inclusive com a base ia ser Piranguinho, né? É uma questão super importante ser investigada. Mas você já parou pra pensar? Vamos assumir, na computação a gente assume. Vamos assumir que a prevalência está aumentando. De fato, não é só o diagnóstico. O diagnóstico está aumentando. A incidência. A incidência está aumentando mesmo, tá? Já parou pra pensar por que pode estar acontecendo isso? Muitas vezes, mas sem ser conclusivo. Vamos lá. Aí vem a questão baseada no modelo. Eu não tenho certeza, mas é algo que, pensando bem básico ainda, tá? A gente pode pensar por que está acontecendo. Vamos lá. Aí vem a questão da gente começar a conectar as coisas. Isso é ciência também, a gente tem que ir conectando as coisas, não só dados. Pra gente chegar numa questão, uma pesquisa mais profunda de dados, que isso custa caro, a gente tem que ter ter boas hipóteses, tem né? que ter boas hipóteses, né? A gente tem que pensar. Então, olha só, eu pego dados, por exemplo, lá de Piranguinho, de Itajubá, quase 10% das crianças lá tem laudo das crianças que estão nas escolas, e tá aumentando cada vez mais. Escola pública. Escola pública, tá? O diagnóstico tá aumentando? Tá aumentando, beleza. Agora, a gente já parou pra pensar qual que é a principal causa do autismo? Hereditário. Sim. Então, vai passando de geração em geração, certo? Tem questões genéticas, eu não sou especialista no assunto, não sei muito pouco do assunto, mas a gente sabe que a gente orientou lá o doutorado do Emerson, mas uma questão matemática, tal, a gente não foi na questão genética em si, né? Os genes. Isso, não é mais matemático, tá? Beleza. Você já parou pra pensar que a genética do autismo pode ser, no caso, como é que chama? Dominante? E se a genética for dominante do autismo, vai ser só a incidência vai aumentar mesmo? Tá? Então isso é algo a se pensar. Se eu tenho uma incidência, se a genética ela é dominante, igual você pega olho castanho e olho azul. Você põe essa população, 50%, 50%. Você volta depois de 20 anos, vai estar 90% castanho e 10% olho azul, porque o olho castanho é dominante em si, apesar da genética estar ali, tá? E já pensou também na questão da genética, trabalho misturando com TDAH ali no meio? Minha esposa tem TDAH, barra pesada, déficit de atenção assim, complexo, tá? E vem a Alvina nível 3 de suporte. Aí eu descubro que meu pai é autista, não aceita, mas tem certeza que é absoluta. O pai dele foi. Tive uma prima minha que é médica, professora, doutora na federal, teve diagnóstico agora. Meu sobrinho foi TDAH até os 15 anos, depois virou autista, que era autista, não teve diagnóstico, tá? Então, para pensar como que isso pode estar indicando um aumento de incidência, que isso é muito sério, e que a gente só vai conseguir ter políticas públicas que sejam realmente viáveis, porque o que a gente faz hoje é inviável, porque a gente não tem profissional suficiente, nunca vamos ter, tá? Quantidade em quantidade. Né? A questão do conhecimento, a questão da própria inclusão social tal. A gente só vai conseguir fazer isso por meio da tecnologia. Então a gente precisa de ter, por exemplo, a IA apoiando questões terapêuticas, sessões escolares, tal, para que se torne viável uma real inclusão para ter desenvolvimento dessas crianças. Considerando que pode ter um aumento, está tendo mesmo um aumento de incidência. E aí, como é que faz? Eu falo que o autismo é o maior problema de saúde pública do país. É muito sério. Houve algumas pesquisas recentes, tem inclusive uma pesquisa na CEL de 2021, que eles pegaram 1.200 exomas. Uhum. Exoma é a interpretação de genes, tá? Um exame genético. E aí eles olharam para os exomas de pessoas autistas para entender onde que estavam as questões genéticas. Porque existem os casos monogênicos, que são casos sindrômicos, como o caso do meu filho, que é outra coisa, é diferente, mas isso corresponde a, 4% das pessoas autistas. A maioria é multifatorial. Qual que é o problema? Até para responder essa pergunta genética sua, é que tá distribuído em trocentos mil genes. Sim. E a minha pergunta é a seguinte: nós temos, nesse caso, era 1.200 exomas, porque existe uma capacidade limitada de interpretação isso. Vamos imaginar
que a gente tivesse muito mais. A gente podia integrar todos os bancos de exoma do mundo inteiro, ou fazer, sei lá, dezenas de milhares ou centenas de milhares. E aí, o que eu tenho, uma expectativa que eu tenho como uma pessoa leiga que está olhando para isso, é que a IA, eu não consigo fazer essas correlações entre esses centenas de milhares, de milhões, bilhões, trilhões de dados aqui, né? Mas a IA não pode olhar para esses dados, não pode alimentar a IA e ela dizer assim, não, eu estou enxergando uma correlação, e aí ele classificar em vários tipos de correlações genéticas. Sim. Tanto que na ressonância magnética a gente faz isso. Tá? Só que aí com dados neurológicos. Tudo bem, mas Sim. mudou só a questão da entrada. Qual é o dado, né? Mudou a entrada, pode ser feito. Só que não é tão simples. Porque essa correlação é muito complexa. Tanto a questão genética, hoje o estudo que você é feito é só com um pedacinho, né? Você pode ter um lixo ali que leva. Sim, se fizer o genoma, é porque tem. Aí você tem menos pesquisa. Então, mas aí seria o ideal mesmo. Sim, mas aí tem uma questão computacional, porque a IA, ela trabalhar tem que ter um poder computacional muito grande. E isso aí entra numa questão, a gente fala de otimização combinatória. Então isso explode de forma exponencial e você não consegue avaliar. Aí você tem que relaxar o problema. Então isso já é feito, sim, tá? Mas a questão das combinações, como você bem falou, ela é gigantesca. E é isso, aí, e não só isso, né? Tipo, começa a entender. Uma vez eu falei com você, faz muito tempo, não sei se você vai lembrar disso. Falei, Luciano, já parou pra pensar que o nível 3, o nível 2 de suporte, pode ser alguma, entre aspas, alguma coisa relacionada a uma mutação genética de um nível 1 de suporte que tá gerando aquele indivíduo com nível de autismo mais. Porque o autismo, a gente começa a ver que já existia muito, né? O antigo Asperger, né? É como que já estava muito ali, muitos desenvolveram, cresceram, morreram, nunca souberam que eram autistas, né? Sim. Mas por que agora parece, né? A gente não sabe, mas que a gente vê cada vez uma incidência maior de crianças, né? Nível maior de suporte, né? Que questões ambientais, por exemplo, estão trazendo isso? Então a gente precisa da IA. Então sempre vai ser IA, Luciano. Sempre. Se eu vou trabalhar com dados hoje, antes da IA generativa, tá? Sim. Vou trabalhar com dados, né? E aí nem entra a IA generativa no caso. Pra gente fazer uma classificação, você não faz hoje sem uma questão computacional. A IA, tipo assim, nossa, é outra coisa de outro planeta. Não, na verdade, se você faz um estudo combinacional, onde você tem um aprendizado ali em cima, tal, isso já é IA, sabe? Então, pra gente que trabalha no assunto, pode ser algo super complexo ou algo não tão complexo assim. Então, é como a questão matemática. Então, a IA é uma área da matemática. A computação é uma área da matemática. Então, como matematicamente a gente consegue construir esse sistema para que ele consiga rodar e ser viável e ter uma resposta calcular satisfatória. Probabilidades, né? Calcular probabilidades. Então, assim, isso já é feito, se a gente começar a pesquisar, que a gente vai ver que isso já tá acontecendo. Agora, não sei qual é o esforço que isso é feito para a questão do autismo. Entendeu? Quantos exomas eu tenho, como que eu tô buscando isso para tentar estudar como que eu vou chegar nessa questão do autismo para diagnóstico, para entender como que isso está evoluindo, para entender por exemplo, será que a gente está tendo uma pandemia de autismo? Não sei. Isso pode ser verdade, certo? O que está acontecendo? Porque não é só o Brasil, falo de pandemia para o mundo inteiro, né? Sim. Será que tem alguma coisa, algum fator externo que os autistas nível 1 de suporte, que sempre existiram ali, sempre, né? Estão evoluindo, né, para o nível 3 de suporte? Eu falo que a minha filha, Alvina, ela foi um farol, iluminou na família. E mostrou que um monte de indivíduo que estava na família do lado do meu pai ali eram autistas. E ninguém sabia. E desenvolveu. A maioria são pessoas também com superdotação, foram se desenvolvendo, foram evoluindo, se formaram e tal. E falava assim, não, esse negócio de ser bravo, minha tia falava assim, porque os bastos eram tudo bravos. A questão do autismo em si, entendeu? Então, assim, e aí começa a ver a minha filha, e começa a vir toda essa questão do autismo em si, mostrando isso. E isso não é só minha família, são várias famílias, assim. Ô, Luciano, sabe, eu vejo, muitas vezes, muitos casos que eu conheço, de famílias com um filho nível 3 de suporte e vai descobrir que o pai ou a mãe é autista. Comum. Muito comum, né? Outra coisa, muitos igual ao meu caso. Minha filha nível 3 e tem meu filho nível 1. Falo que o Arthur é o nível 1 de suporte, tem superdotação com certeza, é o Guilherme que tá dando certo desde criança. A gente tá dando um apoio para ele, tá desenvolvido. É difícil, mas tá indo bem, tá? E aí você começa a ver, mas por que eu tive uma criança com, né, o mesmo pai, mesma mãe, nível 3,
E outro, mesmo pai, mesma mãe, nível 1. Tem casos, né? Nível 1, 2, 3 na família. E aí vai, né? Você vê essa combinação muito grande ali acontecendo. O que tá acontecendo? Obviamente tem mutações. A gente sabe que tem mutação genética, doenças raras, né? Tem 21, um monte de coisa. Mas por que tá direcionando isso pra questão do autismo nível 3 de suporte? A gente sabe que não é uma questão que depois que nasce. É uma questão intrauterina, uma questão da própria Ou de composição genética. composição genética em si, né? Mas o que vem acontecendo, né? Ou será que isso já acontecia antes, sempre aconteceu? E a gente é que não tinha percebido esse fenômeno. Né? Porque muitos autistas no nível 3 de suporte antigamente era taxado como o quê? Como louco, ia pra manicômio. Quem mais tinha em manicômio era autista. Ou como retardo mental e não avaliava a questão específica. Isso, não avaliava, né? É. Eu tive muito caso de autismo que não era classificado como autismo, né? Sim. Mas o que está acontecendo? Porque agora tem mais inclusão, então essas crianças agora eles podem frequentar a escola regular, né? Que vem causando um problema também, que é difícil também para a própria escola. Não é fácil. Não é, não. Não é fácil. Não é fácil a escola do dia para noite, agora nós vamos fazer. A gente vai ter escola especial, educação especial dentro da escola regular. É um grande desafio, É um desafio. Agora, queria que você falasse um pouco das iniciativas que você tem feito. Você falou aqui dessas startups, de todos esses processos que você tem. Para onde você tem encaminhado essas produções que você tem feito do ponto de vista científico? Eu entendi, né? Gosto muito de inovação, né? Tem um autismo de inovação, né? Que criou uma questão tecnológica, mas a gente tenta inovar em todas as áreas do autismo, né? O ano passado a gente criou eu tenho uma sócia, a Thalita, a gente criou uma startup, chama Autismia, que vem de autismo.ia, que até no Instagram vocês acham como autismo.ia. A gente está desenvolvendo ainda, a gente começou a aplicar para apoio a plano de saúde, tá? Justamente para a questão de direcionamento terapêutico, é como se fosse um meio de campo entre questões terapêuticas e o plano de saúde. Porque o plano de saúde não tem ninguém que entenda de autismo, né? A fundo. E a gente entendia. E ela já trabalhava em plano de saúde já. A fundo. A sua sócia. Da sócia. E aí a gente começou a desenvolver todo um sistema de avaliação, né? Então, primeiro de tudo, a criança entrou lá, ela vai ser avaliada. Você avalia, por exemplo, com o Vineland 3. Você faz um mapa, você começa a mapear aquela criança. A gente começou a criar anamneses bem direcionadas. Não que anamnese, nasceu de quantos meses? A pegar. Não. A gente começou a pegar questões relacionadas ao autismo em si, tá certo? E a gente fazendo isso, a gente criou toda uma questão, uma métrica, pra gente começar a ver, olha, e a gente tava validando isso ainda, tá? Essa criança, com essa avaliação, dessa forma, tal, qual seria uma carga terapêutica ideal para ela e o que ela deveria fazer? Porque a gente tá avaliando. A gente pegou casos, Luciano, de médico, que muitas vezes ele pegava, avalia a criança, tá, vai lá, põe 40 horas, aí eu quero 10 horas de psicopedagogia aba, 10 horas de não sei o que, aba, nem sabe o que é aba, né? E vai colocando. E vai enchendo lá. A gente pegou um caso de 72 horas semanais. Tá? Sem a mínima. A gente pegou casos de avaliação numa mesma clínica, que a gente pegou o Vineland, tive uma criança com uma avaliação uma pontuação baixa, que no caso precisaria de mais intervenção, com, sei lá, 8 horas. Tinha uma criança que estava super bem, com 40 horas. Falei, não, mas isso não tá certo. Né? Então, tinha também psicopedagogos trabalhando lá também, que estavam fazendo toda uma avaliação também dessa criança, da família, conversando com os pais, observando, vendo na clínica, entendendo, ajustando. Tinha casos de uma criança que estava lá, que estava em 5 clínicas diferentes. 5 clínicas diferentes. Por quê? Porque essa clínica aqui não dá a carga horária, eu vou botar em outra. Tava fazendo psicologia aba, que era o caso que eu colocaram lá, com 3 clínicas diferentes. Que loucura. Cara, como é que você organiza o procedimento? E pior, essa criança nível 3 de suporte, ela ficava em Brasília, tá? 1 hora do ônibus para ir, 2 horas para voltar. Transporte público. Voltava totalmente desregulada. Tem como, né? Então, entrava em contato com a clínica, tentava ajustar, te ajustava a carga horária. Conseguimos convencer o plano de saúde a dar ecoterapia para essa criança. E vai se ajustando. Por quê, Luciano? O que acontece? Eu falo que a engenharia me ajuda muito. Eu falo que me ajuda mais com toda essa informação do autismo, na questão do autismo. Porque o engenheiro é formado para quê? Resolver problema. E o autismo não é um problema. Vamos sobre uma questão terapêutica. Você não tem profissional suficiente.
você não vai ter clínicas suficientes, certo? E a gente precisa otimizar. Você não vai ter professor suficiente, professor de apoio. Você não vai criar, cria-se. Né? Então tem professor de apoio que vai poder atender 3 crianças, sim, que são crianças no nível de suporte menor. Tem criança que não vai precisar nem de professor de apoio. No meu caso, meu filho, que a médica ia colocar. Eu falei, não precisa. Mas não é que ele não tem professor de apoio, que não tem apoio. Eles faziam o diário dele, comunicavam com a gente, dava os BOzinhos, resolvia. Agora, minha filha Alvina, ela precisa de uma pessoa com ela. Senão, esquece, é impossível dar aula para ela. E tem que adaptar a tarefa. Senão, ela não aprende. E ela aprende quando faz tudo isso. Entendeu? Mas hoje já está desenvolvendo, tanto que a professora está com ela, está com outra menina e está tudo certo. E que bom, né, que ela está conseguindo ter mais autonomia, sabe? Então, assim, o que a gente fez? Aí, com inteligência artificial, voltando à questão lá, a gente estava ajustando condutas terapêuticas também. Obviamente, a gente testando, validando, vendo isso, em cima de toda a avaliação em si, certo? Isso ajudou muito, 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 muito a entender como a gente criava um equilíbrio, porque tinha clínica lá, ô Selmo, que estava saindo criança pelo ladrão, não tinha mais como colocar. Os pais colocando as clínicas no Procon, mas não tem terapeuta, não tem o que fazer, a gente não consegue fazer. E tinha casos que a gente podia ajustar. Então, com a inteligência artificial dando apoio pra gente começou a ver, a testar, e resultados muito bons, tá, Luciano? Então, essa minha formação clínica, né, na psicopedagogia, na neuro também, me ajudou muito a ver essa questão, de conversar, e de buscar apoio pro pai, pra mãe. Então, esse foi um caso de saúde. Outro caso que a gente está testando agora, o produto chama-se Smart Pay, né, que pela Autism a gente está fazendo, que é justamente um sistema que vai gerar o Pay de forma automatizada, tudo baseado no Parecer 50, tá? Faça o estudo de caso, constrói todo o estudo de caso. A gente está botando algumas questões a mais, tipo, a gente quer aplicar o Weinler nessa criança para fazer toda uma avaliação, para entender, construir o estudo de caso. Então eu sei, a Alvina é essa criança, ela é assim que ela funciona, certo? Em cima disso, a gente faz, com a inteligência artificial, a gente constrói o PAE, que é o plano do AEE, do Atendimento Educacional Especializado. E baseado na escola, porque eu tenho que ver, essa escola tem a sala do AEE? Tem. O que tem? Tem tablet? Tem que jogo que tem? Tem isso, tem isso, isso. Beleza. Aí constrói. E em cima disso tudo, constrói-se o PEI. Certo? Beleza. Construir o PEI não pode ser um elemento vivo, certo? A gente tem um diário. Então, vai ter um sistema, e a pessoa vai entrar no sistema e vai colocar o diário. A Alvina fez isso, isso, isso. Essa jogou no chão. Vamos resolver esse problema de matemática, blá, 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 blá. Beleza. Feito isso, diariamente, o sistema vai entrar, vai avaliar o que aconteceu com a criança, vai propor estratégias comportamentais que tem que ser feitas. Eu falo que é o ABA Light. Alguma coisa tem que ser feita na escola. Vai ter que ser tudo com registro. Tá. Cara, a gente vai fazer de forma mais simples, porque consiga fazer. Claro, claro. Ô, Luciano, só fazendo um parênteses aqui, a minha filha, uma vez, ela fala xixi pra ir no banheiro. Ela descobriu que ela gostava, e a professora deixava ela sozinha, pra dar autonomia, ela voltava. Ela ia, fazia o xixi dela, dava descarga, se limpava e lavava a mão. Ela gosta muito de água. Aí começou a pedir 5, 6 vezes pra ir no banheiro xixi. A professora sacou isso, cara. Aí começou a cortar o comportamento dela. Entendeu? Então, óbvio, esse sistema, ela já ia relatar isso, ele já ia, com certeza, funciona muito bem pra aba, tá? Já ia direcionar e falar, faça isso, 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 isso. Questões pedagógicas, para ajudar a ensinar, para alfabetizar, matemática, história, blá, 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 blá. A gente tá ajustando muita questão da inteligência artificial no nosso sistema. Não é simples, gente. Não é só botar o ChatGPT e mandar gerar. Porque a gente precisa organizar. Aí por isso eu falo, tem que conhecer de autismo. Tá? E a gente vai testar. Aprovado no comitê de ética. Vai ser testado lá em Piranguinho, com várias crianças. A gente vai começar agora. Inclusive vai ter umas feiras agora, na sexta-feira, agora no dia 4. 2, 3, no dia 3, depois de amanhã, tá? Que vai mostrar como era feito o PEI e como a gente vai começar a fazer agora. Porque é um piloto. Com esse piloto, a gente não vai lançar o negócio no mercado sem testar, não. Vai ser testado, aprovado, com o professor, Guilherme, não tá bom isso aqui, tá bom assim, tá bom assado. Então a gente vai testar com várias crianças, testando, organizando, tendo produto, que não vai ver a IA rodando ali por trás, mas vai estar ali por trás. Você cria como se fosse um supervisor. E esse supervisor vai estar te guiando. E o legal disso, Luciano, a gente quer conectar esse processo com a saúde, entendeu? Conectar com a escola e conectar com a família. Então agora, o que acontece? O pai e a mãe vai saber o que está acontecendo na escola. O pai e a mãe vai poder relatar o que aconteceu em casa. Vai saber, você fala muito, né? O que fez seu filho hoje?
Joinha, né? O joinha, né? Top! Foi top. Cara, mas e o que é isso? Não tem informação. Não tem. Então, no nosso sistema que a gente estava criando lá também, no plano de saúde, tinha que ter um relatório mensal. O que está acontecendo? Para a gente saber o que estava acontecendo. Para que aquela equipe que faz a ponte com o plano de saúde, que está custeando, no final das contas, que o plano de saúde tem que ter métrica de qualidade, igual a empresa. Vou fazer um produto, tem que ter qualidade. Quanto eu tô tendo de perda? Se a criança está desenvolvendo, pô, você não está desenvolvendo, por que eu tô pagando isso, cara? Não, e mais do que isso, se as crianças desenvolvem mais, ele vai gastar menos lá na frente. Claro! Você pode até pensar, talvez, em alta lá na frente. Claro, entendeu? Exatamente. Então tem que ter métrica. Então tem que medir. Então, gente, vou até falar pro pessoal aqui, dos planos de saúde, gente, vocês, não é só sair, tinha muita tesourada mesmo, né? Sair tesourando, não. Peraí, vamos buscar qualidade. Qualidade a gente consegue medir, métrica, mas a gente tem toda uma estratégia, um sistema para ajudar, inclusive para vocês cobrarem, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos eu sei que lá quem processa geralmente não é às vezes o pai que processa a seguradora de saúde lá, são as seguradoras de saúde, os planos de saúde lá que processam as clínicas. É muito comum, Porque você não tá dando resultado. Eu tenho que medir. Ué, eu tô te pagando. Peraí, você tá dando resultado? Então, aí você via muita clínica, mas eu não quero. Não tem essa, eu tô te pagando, você tá no contrato, você assinou, você quer trabalhar pra gente, então vai ser dessa forma. Eu quero saber se tá desenvolvendo. Se não tá desenvolvendo, o que eu posso atuar? Inclusive, do que eu posso contratar mais, porque a gente pode pensar. Eu gosto muito de terapias naturalísticas, né? Uma criança vai para uma hidroterapia, vai fazer um jiu-jitsu inclusivo. Minha filha tá fazendo jump, cara. Pulando, botou o negócio do fone aqui, pulando e imitando, fazendo imitação, cara. Sabe que a atenção e imitação é base de tudo, né? Na aba a gente aprende muito isso daí, né? Cara, e fazendo um monte de coisa. Então, por que eu não posso oferecer, por exemplo, um plano de saúde? Cara, eu vou te dar uma. Aqui, ó. O professor tal, você vai ter uma, 2 aulas por semana de jiu-jitsu inclusivo. Você acha. Mas peraí, não tem a ver com saúde. Cara, tem tudo a ver. Porque eu tô pensando no desenvolvimento amplo dessa criança. Então eu posso então eu tô economizando em outro lado. Ou seja, se eu tô fazendo algo com mais qualidade, eu consigo ter menos terapia e eu consigo ver essa carga com o tempo caindo e dando apoio também. A gente falava isso. Você tem que dar apoio psicológico pros pais também. E aí você vai tendo. E outra coisa, você tem que olhar pra escola também. Tem que estar tudo conectado. Enquanto a gente não conectar tudo, e a gente só vai conectar isso tudo com tecnologia, sem tecnologia, esquece. É impossível. Com certeza. Tá? E com a IA. A generativa ela é fantástica para isso, mas tem que estar muito bem calibrada e testada e organizada, tá? A gente vai conseguir fazê-lo, Selma. Cara, é impressionante onde a gente vai conseguir chegar. E eu entendo que a gente só consegue chegar lá, que eu vejo uma confusão hoje no autismo. Eu como engenheiro, falo, nossa, gente, essa galera que não entende matemática fazendo uma confusão danada, porque precisa entender, porque é um sistema, é um problema, otimização, eu tenho recurso limitado, eu tenho isso, eu tenho que ter alguém. Em aba se fala muito né, isso é muito importante, né, psicopedagogia, a gente fala também do supervisor, né, mas, cara, eu vou ter supervisor para todo mundo. Então, a gente precisa pensar, tem questões éticas em cima disso também, a gente tem que fazer todo um estudo, analisar de como que isso vai poder apoiar o professor, apoiar o terapeuta, apoiar os pais. Então a ideia da Autism, né, junto com as pesquisas na Universidade Federal de Itajubá, é a gente criar sistemas inteligentes que deem apoio, né, em questão de família, educação e saúde para uma criança ou um adulto autista que seja, certo? De modo a medir o seu desenvolvimento, como a gente vai desenvolvê-lo e ajudar com que essa criança que está aqui, para que ela aprenda, como você fala, ela aprende. Apoiar a tomada de decisão. Apoiar a tomada de decisão, né? A decisão, o ajuste, quem que vai atuar. Na minha rede que eu tenho, por exemplo, de clínicas, né? Como que eu vou distribuir melhor. Porque eu posso começar a fazer isso também. A inteligência artificial também trabalha nisso, né? Pô, mas estou pegando um pai, a mãe, que está levando 2 horas de ônibus para lá, eu tenho outra clínica aqui, por que eu... Isso a gente faz muito em computação, né? A distribuição, né? Essa organização de redes, né? Para tentar colocar mais próximo a clínica, ou então para incentivar a abertura de clínica numa região, numa cidade, pensando nisso, os profissionais. Aí você começa a pensar no MEC, por exemplo. A tomada de decisão, eu sou avaliador também de curso do MEC, tá? Como que o MEC vai apoiar? Eu preciso criar mais curso de fono, mais curso de TO. Eu preciso formar, porque não tem profissional. Muito pouco. Cara, lá em Itajubá, o plano de saúde lá, a fila de fono, sabe quantas crianças estavam? 200. E sabe, você acha que é... Não, é aquela 30 minutinhos por semana. Não tem.
Aí você acha que 30 minutos por semana vai resolver o quê? Né? Naquela confusão toda que você apronta, né? Então eu posso muito bem organizar questões diferentes. Então a gente tem que inovar. Então essa inovação na questão terapêutica, na condução terapêutica, na condução pedagógica é extremamente importante. Então, Luciano, essa questão da inteligência artificial é inteligência. A gente vai tomar decisões, a gente vai planejar, a gente vai organizar com apoio de um supervisor. Alguém ali que enxerga que faz isso muito rápido. E a LLM, ela é maravilhosa. Porque o diário, a gente tinha um problema nisso. Eu tinha que criar, tipo, formulário. Responda sim ou não. Porque era mais fácil, né, gente? Agora não, cara. Agora você escreve qualquer coisa lá. Você fala, vai escrevendo, ele vai corrigindo, vai ajustando. Escreveu, ele vai pegar as informações ali que são importantes e consegue traduzir e responder o que você quiser. Ah, era. Cara, é sensacional. Então eu vejo, assim, uma oportunidade, uma forma, Luciano, dessa tecnologia da IA que está chegando aí, mas obviamente precisa aprofundar, não é só botar lá no chat GPT, a gente fazer, tá? A gente tem que ter todo um treinamento, tem que ter um especialista ali treinando, organizando, porque tem outro problema sério, tá? Que a gente já identificou e a gente está encontrando formas de resolver isso daí, tem como resolver. É o histórico disso. Peguei uma criança, fez um relatório hoje, fez um amanhã, daqui a um mês. Como é que eu vou pegar agora a informação lá de trás? A IA começa a esquecer isso. Então tem formas que a gente consegue organizar para que ela não esqueça isso. E você vai criando tipo formas. Aí tem uma questão de você organizar essa informação, esses dados, para que ela não esqueça isso e vá tentando organizar. Considera informações anteriores. Tem isso. Redes bayesianas, acho que. Rede bayesiana trabalha com questão de probabilística. Tá? Mas é conectado. Mas a própria IA, eu falo que como você construir esse fluxo de informação, esse histórico. Tá. É como se criasse um arquivo de um histórico e quando ele fosse realizar de novo, ele puxasse aquele histórico para ele saber de onde ele parou para ele continuar. Entendi. Então tem forma de você criar isso e que não fique tão grande, porque se ficar muito grande, tem o contexto, né? Então o contexto tem, vamos supor, você vai pegar o DeepSeek. DeepSeek trabalha até com 1 milhão de tokens. Tem o ChatGPT, acho que é 200 mil de entrada. Então ele começa a se perder. Então muitas vezes eu estou fazendo ali, está se perdendo. Algum projeto, alguma coisa. Eu tenho que estar sempre corrigindo a forma dele. Não, e depois você pode trabalhar com essas probabilidades condicionais com base no passado. Com base no passado, para onde ele caminhou, caminhou para isso. Aqui vem a rede bayesiana. Aí exatamente. Faz sentido, né? Porque nesse sentido. É igual o trabalho do Emerson, né? A gente conecta as coisas. Então, para considerar histórico. Exatamente. Aí você consegue o histórico, tem questões probabilísticas. Aí é aprofundar, né, Luciano? A gente está construindo agora o básico. É um processo, né? É um processo. Isso é um Smart Pay, é um mestrado, doutorado? O que é? Não. Foi um projeto, inclusive a FAPEMIG está apoiando, né, o cientista empreendedor. A gente entrou, né? Vamos ver se a gente consegue o recurso, tá? Probabilidade é grande, mas o problema é que o recurso para o Estado não é tanto que eles estão colocando, mas por ser uma questão social, então a gente está esperando. Mas aí eu estou puxando um aluno de trabalho de conclusão de curso, ele já trabalha com IA generativa para uma outra empresa na parte de manutenção preditiva de máquinas. Olha para você ver, ele está trazendo isso para o autismo, tá? Ele está trabalhando. Tem um aluno de mestrado meu que vai trabalhar com a parte de banco de dados. A gente está pegando um monte de pessoas trabalhando ali, organizando, porque são vários trabalhos. E a gente já deve começar a testar, aí lá para no final de abril, maio, já começar a testar um caso real lá em Piraí. Que já é importante de colocar, Luciano, não é? A gente pegou um município por acaso. Obviamente é o município que eu resido, onde minha filha é incluída, certo? Mas a gente já vem praticando um processo de inclusão já faz anos. Então já tem uma base muito bem feita para se colocar um sistema desse para testar. Já tem professores que já trabalham com inclusão, com adaptação de tarefas. E é uma cidade pequena, porque imagina uma cidade gigante, não dá para você controlar processos. São 9 mil pessoas, a gente vai trabalhar com 4 escolas, né? Então a gente vai organizar ali, né? E a gente vai trabalhar. Então, assim, a gente pensa em fazer isso o mais rápido possível, né? Mas mais rápido possível pelo menos um ano, né? Estudando isso daí, gerando informação. Pra gente lançar algo no mercado, Luciano, que não seja um custo alto, que as prefeituras, o Estado possa contratar, escolas particulares, e que a gente possa conectar depois. A gente vai estar desenvolvendo a parte de saúde, também a parte de família. A gente criar essa conexão, mas que seja algo, Luciano, que não fique o lance e depois Não, isso tem que virar um padrão. A gente quer chegar no Brasil inteiro.
sabe? Talvez ir para fora do país. A gente quer mostrar como que a IA direcionada, ela pode trabalhar com esses processos de inclusão, sabe? Isso é muito importante. E outros produtos a gente vai desenvolver também, questão de jogos, né, aplicados no autismo, questão da ponta de pé, a questão de diagnóstico, assim, questão tecnológica. É infinita A gente quer possibilidades. a gente quer fazer com que a Autisme, a startup Autisme, que ela decole e que se torne uma referência mundial na questão de desenvolvimento de tecnologia e autismo. Eu falo, nossa, todo esse meu tempo de estudo de tecnologia, no autismo, né, todo o aprendizado que eu tenho, né, eu falo que o autismo de inovação é muito bom. A gente passa muita informação, mas a gente aprende muito também, né, que esse aprendizado que se transforma em algo real, né, palpável, real, que tenha retorno para a sociedade, que a gente vê, a gente consiga ver essas crianças sendo incluídas. Então eu penso assim, a minha filha tem inclusão, né, mas, gente, a Alvina o pessoal coloca isso, é verdade, é um pontinho Sim, claro. é um grãozinho de areia né? No Então, universo. no universo. Então, mas se ela consegue, e você acha que é uma super escola com computadores, telas, nave espacial, pousando? Não, gente, é uma escola municipal com todas as dificuldades que uma escola municipal tem, de recursos, poucos recursos. Mas, gente, o recurso humano, que é o mais importante, Isso está é lá. mais importante. Luciano, a professora da minha filha começou a aprender Libras. Tem um curso de Libras lá em Piranguinho, tá? Cara, ela começou a ensinar Libras pra Alvina. A Alvina aprendeu Libras, tipo, o alfabeto inteiro numa hora. Ela aprendeu cores, animais, tá aprendendo um monte de coisa. Ela tá fazendo água. Ela tá fazendo um monte de coisa. Ontem deu uma palestra, né? Ela tava longe assim. Aí eu falei, Alvina. Aí ela olhou, né? Aí eu falei, desse jeito, né? Aí eu lá. Ela, papai, eu te amo. De longe. Cara, então assim, ela se comunica melhor. Então eu falo assim pra ela, sentar. Ela vai lá e senta. Entendeu? Então, a gente dá esse comando pra ela, e a professora aprendeu, e eu tô fazendo curso de Libras agora. Ela já tá no intermediário, professor, e eu tô no básico agora, e vou passando pra ouvir o que dá, assim. É uma comunicação alternativa. Claro, é. CAA, cara, é vida. CAA é necessário, a gente quer trabalhar também com CAA também. Cara, aquilo lá é importantíssimo. Eu vejo que a maior dificuldade do autista, uma das maiores dificuldades é a comunicação, né? Com certeza. E aí a gente começa a desenvolver a comunicação de outras formas. Cara, você vê se desenvolvendo, é uma coisa assim maravilhosa, Luciano. Eu vejo a CA de uma forma maravilhosa e existem várias formas, né? E Libras é uma delas. Cara, Libras é maravilhoso. A linguagem, eu falo que Libras é poético, cara. Pra quem conhece Libras, você se comunica com poucos sinais, é fantástico. Tem muita pesquisa americana com uso de sinais, os americanos, né? Os sinais americanos, embora nos últimos anos tenha tido menos, mas tem bastante coisa com resultados muito bons. Fantástico. Pessoal, a gente vai encerrando aqui. Eu só quero antes dar um recado aqui para vocês. Quem for da área de tecnologia e quiser pesquisar autismo, já temos aqui um pesquisador, um orientador aqui de ponta que vocês podem procurar. E procurando também bastante questão de pessoas que querem investir também, querem trabalhar, isso é importante, exatamente, porque, gente, a gente não consegue fazer pesquisa séria, de ponta, qualquer lugar do mundo sem recurso. Claro, isso. Né? Então a gente espera também a questão de investimento, às vezes grandes empresas querem trabalhar, a gente tem pessoas, a gente está num polo de tecnologia, que é em Itajubá, né? Universidade Federal de Itajubá, né? Então a gente pode conectar com outras universidades também. Então a ideia nossa é conectar e mostrar, gente, que a tecnologia ela traz questões extremamente importantes, né? E a gente tem que investir em tecnologia. Tecnologia, falo para tudo, seja para diagnóstico, desenvolvimento, para tudo. É muito Abre importante. inúmeras portas, né? Muitas portas. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Luciano. É um prazer estar com você de novo aqui. Valeu. Prazer, Valeu, gente. Tomás. Falou, tchau.